programa Júnior Mosca Revela de hoje recebe Lidiane Asperte de Oliveira Queiroz, mãe de Ana Beatriz, presidente do CMDCA de Sorocaba e atual gerente da PAI de Sorocaba. Seja bem-vinda, Lidiane. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Nós vamos falar muito sobre questões fundamentais de suma importância para o nosso país. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho como que foi ser criada e como que foi a infância no Paraná, numa cidade de 3.000 habitantes, como que foi a infância de Lidiane? Bom, eu nasci em Jundiaí do Sul, no Paraná. É uma cidade que tem 3.000 habitantes. Meus pais ainda vivem lá, moram lá, então eu vou bastante. Eu estive lá agora em janeiro, de férias, né, no carnaval também. É uma cidade muito bonita. É uma cidade que tem bastante verde, tem muita fazenda. Eu fui criada, né, a minha família vem do rural, vem trabalhando na roça. E é diferente, viu? É diferente ser criada numa cidade tão pequena e chegar em Sorocaba também é um divisor de águas, né? Porque é uma cidade muito maior. E como que foi a infância da Lidiane? Ai, muito feliz. Muito feliz. Cheia de primos, meu pai tem muitos irmãos, então todos vivem lá, é uma família bem grande. A gente se divertia muito, comia fruta do pé sem lavar, aprendia a nadar no rio, né? Vivia a natureza. Vivia a né? natureza, foi muito bom, foi muito bom. E os primeiros passos, assim, quando que a Lidiane começou a entender isso, já na infância, na adolescência, sobre o gosto pelo serviço social? Eu acho que eu demorei um pouco para entender, mas eu já vivia, já estava em mim. Então eu comecei em alguns movimentos religiosos na minha cidade, participei de grupo de jovens, grupos relacionados à questão da natureza dentro da escola, Grêmio Estudantil, que naquela época nem era Grêmio, né, mas Grêmio Estudantil. E depois eu comecei a trabalhar num programa, ainda em estágio, eu estava no ensino médio, no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que era o PET, lá naquela época, faz um tempinho, pouco tempo. E aí eu comecei a entender. E eu comecei a entender que eu adorava trabalhar com pessoas e para pessoas. E aí, de repente, entrou... Quando que realmente... Falar, agora eu vou fazer uma faculdade de ciências sociais. Quando que desperta isso e é isso que eu quero? Eu fiz letras inicialmente e eu então ia lecionar, mas dentro desse processo, lá na minha cidade, eu comecei a trabalhar em uma PAI. Depois eu vim para Sorocaba e eu falei, eu entendi que eu queria fazer serviço social e entendi que era ali que eu queria me especializar em políticas públicas. Assim fiz, né? Fiz serviço social, tenho uma MBA em gestão pública e comecei a estudar muito sobre o terceiro setor. Fui me apaixonando, assim, foi uma caminhada, não teve um start, foi uma caminhada, isso foi acontecendo. Porque uma das questões que permeia muito, né, é que as pessoas acham assim, ir para o terceiro setor ou trabalhar numa ONG, numa instituição, é só ir. E não é. Não. Né? É bem diferente, né? Porque, primeiro, eu penso que assim, que quem trabalha com o terceiro setor são missionários, né? Eu costumo dizer assim, são pessoas que, antes de mais nada, gostam daquilo, têm amor pelo próximo e são missionários, porque, ao contrário do que muitas pessoas acham, é muita labuta. Todo dia são casos e casos, né? Porque, principalmente, estão trabalhando com seres humanos, não é? E quando se fala das pessoas estudarem, fazer uma MBA, fazer uma faculdade, as pessoas falam, mas tem que estudar muito. Muito. Né? E muito, né? Principalmente para depois poder trabalhar e entender de leis, não é? De entender que recursos eu posso ter, o que eu posso fazer pelo próximo, não é um serviço de gabinete. Né? O terceiro setor, historicamente, ele vem, né, se profissionalizando nesse contexto, e eu vou dizer do meu grupo de trabalho, né, da PAI Sorocaba, 90% dos profissionais são pós-graduados. Né? Nós temos mestres específicos que são profissionais da PAI, alguns estão no mestrado, outros têm MBA. É um time que quer estudar, que quer se profissionalizar, quer melhorar a qualidade do atendimento, e eu entendo que são pessoas que acreditam em pessoas. Acho que esse é o maior feeling do terceiro setor.
todas as pessoas que trabalham no terceiro setor acreditam em pessoas. E isso, para mim, faz muito sentido. As pessoas, as famílias começaram a colocar mais essas pessoas no meio social, né? O DAO, a pessoa com deficiência física, a pessoa com deficiência mental, enfim. Como que você vê essa mudança de comportamento? Eu estou enganado ou é isso mesmo? É isso mesmo. Eu acho que nos últimos 15 anos a gente avançou assim. A gente foi avançando historicamente, mas nos últimos 15 anos nós conseguimos muitas legislações, e isso é muito da luta das famílias das pessoas com deficiência e dos movimentos como a PAI, como outros movimentos no Brasil, né, que a gente conhece, que tem movimentos muito grandes, né, a própria ACD, enfim, outros movimentos, que fizeram com que a legislação e com que a gente, enquanto sociedade, olhasse para a pessoa com deficiência como uma pessoa, né? E não colocasse os parâmetros, porque por muito tempo as pessoas que não tinham deficiência tomavam decisões pelas pessoas com deficiência. E eu acredito que a gente, enquanto sociedade, tem aprendido a ouvir a pessoa com deficiência, né? Seja ela física, seja ela intelectual, enfim. E foi a grande chave para essa mudança. A pessoa com deficiência, ela é uma protagonista da sua história, ela tem essa condição, ela tem o direito de escolha, né? E ela tem a condição de escolher. Então, acho que a gente aprendeu muito mais com a pessoa com deficiência do que sobre a pessoa com deficiência. E os movimentos que atuam nessa área vêm cada dia mais estudando essa participação efetiva da pessoa com deficiência na tomada de decisão dos parâmetros para os serviços, para as leis, para as próprias políticas públicas que a gente busca implementar. A sua opinião sobre a questão assim, dessa cota que temos que ter nas empresas para as pessoas especiais, né? Com algum tipo de deficiência. Você acha que isso é saudável ou você acha que isso é uma imposição que para a pessoa com deficiência não é tão saudável? Eu acredito que foi o mecanismo legal que encontramos para essa equidade no mundo do trabalho. É importante para que as pessoas com deficiência tenham esse espaço. Porque por muito tempo, eu não vou contratar ele porque ele anda com dificuldade, ou eu não vou contratar ele porque ele fala com dificuldade. Então a lei foi importante para que a gente conseguisse abrir os canais para que a pessoa com deficiência tivesse essa visibilidade. Eu vejo que a lei ela traz essa importância, né, assegurar esse lugar do trabalho. E hoje a gente vem estudando o emprego apoiado, que lá atrás a legislação só falava emprega a pessoa com deficiência. Hoje não. Hoje a gente vem dizendo emprega e apoia, né? Então a gente vem avançando para dar essa condição. Questão que eu queria falar, né? Você até já colocou emprego apoiado. Porque o que me dava a impressão? Era contratado uma pessoa com uma deficiência. No primeiro momento, ok, vamos falar, vamos conversar, e depois ela ia ficando no escanteio, como se, na lei do esquecimento mesmo, né? Uhum. E aí você falava assim, né? Mas essa pessoa está lá, né? Cadê o ciclo de amizade, cadê o ciclo social? Mas ficava assim, meio que isolado. Às vezes a gente via muito assim, em farmácias e tal, e você via que era como se fosse um enfeite. E não é um enfeite, porque a pessoa está ali, ela quer participar. E aí eu gostaria que você falasse sobre o trabalho apoiado, porque justamente é uma questão que me intrigava de ver, assim, em empresa, alguma coisa, a pessoa ali sendo esquecida mesmo. E além de empregar, é ajudar a empresa nas estratégias para que essa pessoa consiga executar as suas tarefas, para que o trabalho dela seja eficaz e eficiente. E é muito funcional, é muito funcional. Então, a gente traz o feeling daquilo que é nosso trabalho interno para dentro da empresa, para poder falar com a empresa, né? Então, coisas pequenas que mudam naquela rotina de trabalho tem um ganho gigante, tanto para a pessoa com deficiência, quanto para as famílias, quanto para a empresa. Todo mundo ganha quando a gente consegue entender o papel de cada um e entender como a gente pode apoiar. Lidiane, sem a gente entrar em algumas questões no mérito, mas me causa às vezes uma estranheza de algumas entidades, né, não entidades do terceiro setor, mas que ela usa o nome social, serviço social, e não prestam serviço social, né? Existe alguma alternativa, ou está sendo pensado para que essas pessoas tirem o nome social do nome jurídico, porque me dá uma estranheza, assim, empresa
organização tal, social, que presta, só que não presta serviço. E aí a gente fica falando assim, por que é social? Pode até ter verba do governo que vai para isso, mas o serviço social mesmo não existe, né? Então, existe, assim, um pensamento, não digo na cidade de Sorocaba, mas nacionalmente, que está sendo estudado isso para que essas nomenclaturas sejam mudadas, ou então que essas empresas ou associações ou privadas que levam o nome de serviço social e faça algo que realmente ela vá fazer para o próximo. A legislação, ela é bem ajustada em relação a isso, né? Então, dentro dos municípios, existem os conselhos municipais de assistência social. Então, quando você vai encaminhar uma pessoa, encaminha para uma organização que é registrada lá. Tome esse cuidado para receber na sua empresa, receba uma organização, uma pessoa que vem através de uma organização séria, cadastrada no conselho. Então, a legislação já traz esse parâmetro. Que tem utilidade pública. Que tem utilidade pública, né? Que tenha registro no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, se tem criança. Então, olhar se está de acordo no Tribunal de Contas com as prestações de contas, olhar o histórico dessa ONG, dessa organização para esse atendimento. Porque a legislação traz isso. É difícil, né? A gente controlar, acho que é a questão da nomenclatura, sabe, Júnior? Mas a gente consegue, dentro da legislação, ter parâmetros. Mas, assim, quando eu falo da nomenclatura, não são associações ou de pequenos portes, são coisas grandes e que, às vezes, muitas vezes, tira aquele trabalho realmente, e é uma coisa, são ações muito midiáticas para mostrar na mídia aquilo que faz, tirar fotinho, dando uma cesta básica, ou ajudando na enchente, mas cadê o trabalho mesmo realmente que você faz com as pessoas? Né? E a gente fica pensando e tentando entender, né, a legitimidade, né, desse trabalho. Você sabe que eu digo que a gente do terceiro setor não sabe fazer propaganda, né? É verdade. A gente faz muita coisa bem feita. O terceiro setor em Sorocaba é uma gama que sustenta muitos serviços essenciais aqui em Sorocaba, mas a gente não sabe falar disso, a gente não sabe colocar uma foto bem legal. Mas nós vamos falar muito disso no próximo bloco. Estamos terminando o primeiro bloco do programa Júnior Nos Revela, hoje recebendo Lidiane Asperi de Oliveira Queiroz, presidente do CMDCA de Sorocaba e gerente da Paz Sorocaba. Está uma conversa deliciosa aqui, espero que vocês estejam gostando. Já voltamos. De volta no segundo bloco, programa Júnior Nos Revela, hoje recebendo Lidiane Asperi de Oliveira Queiroz, presidente do CMDCA de Sorocaba e gerente da PAI de Sorocaba. Lidiane, vamos falar a importância que tem o CMDCA, e muitas pessoas acham que é uma organização a mais, e não é. Não é. O CMDCA, ele é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, é um espaço paritário, vou explicar isso. Tem 9 pessoas da sociedade civil que são eleitas, as pessoas se candidatam, e as organizações da sociedade civil indicam essas pessoas, e tem 9 pessoas que são destinadas pelo poder público, o prefeito indica, um da Secretaria de Saúde, Educação, de várias secretarias. E esse espaço discute, cobra e delibera sobre as políticas públicas para as crianças e os adolescentes de Sorocaba. Além desse processo, o CMDCA também recebe destinação do imposto de renda, que a gente faz os projetos, a gente abre edital e as organizações e associações de Sorocaba cadastradas colocam projetos para ser pagos com o dinheiro do imposto de renda. Então, as pessoas agora entram no processo de imposto de renda, né? Já pode destinar e deixar... Destina para o CMDCA. Para o CMDCA. Fica em Sorocaba o recurso, né? Então, se você entrar lá, Prefeitura de Sorocaba, Conselhos, CMDCA Sorocaba, lá tem como você destinar. Você consegue destinar, eu quero ajudar, minha causa é da criança e do adolescente. Você destina... Então, entra no site, vamos colocar embaixo da tela, entra no site, Prefeitura de Sorocaba. Página Conselhos, CMDCA Sorocaba. Lá vai ter o passo a passo de como destinar, quais projetos estão. Hoje nós temos 12 projetos ativos, atendemos a mais de 5.000 crianças e adolescentes, né?
com os recursos do imposto de renda. Já temos recursos para abrir o edital desse ano. Tá. Né? E eu quero... Esses daí são, então, que participaram do edital do ano passado. Isso, Tá. que vai até fevereiro do ano Tá. que vem. E agora a gente já vai abrir outro, para que mais crianças e adolescentes possam ser atendidos em Sorocaba. E todo esse dinheiro, né, que a gente consegue fazer isso, só é possível por conta da sociedade. De pessoas que, em vez de mandar o seu imposto para Brasília, deixam uma parte, uma fatia aqui em Sorocaba, que faz muita diferença. Quais são os caminhos que uma associação, uma ONG, ela pode trilhar para poder fazer e ter uma sobrevivência? Ela pode participar dos editais de chamamento da própria prefeitura e estado, né? A partir de 2014, com a Lei 13.019, que é a lei que regulamenta as parcerias no Brasil. Isso é muito importante para o terceiro setor. Lei 13.019 é a lei que regulamenta as parcerias do terceiro setor em nível nacional. E ele vem para o estado e município. Essa lei determina como é feita essas parcerias, que hoje é através dos editais de chamamento. As organizações, quando vê lá o edital de chamamento no site das secretarias, tem que ficar atento. No próprio site do governo do estado, coloca o seu projeto naquele edital de chamamento e elas podem receber recurso público. Né? É assim, por exemplo, a PAI recebe do estado e do município através dessa lei e desses processos, desses editais. Elas também podem participar dos editais do CMDCA, as que são daqui de Sorocaba, né? Todo ano o CMDCA abre um edital para que as organizações, as associações coloquem seus projetos. E é um sonho. Sorocaba tem um potencial de 33 milhões, conseguiríamos fazer para todas as ONGs, né? Nós tivemos no último ano, nós conseguimos a maior captação de todos os tempos, mas mesmo assim o valor é tão pequenininho, de 2,5 milhões. A gente pode crescer muito. Sorocaba tem muito potencial de imposto. E a gente conseguia atender aí, imagina, 100 mil crianças, sei lá, 50 mil crianças, né? Hoje a gente atende 5 mil crianças. E a gente precisa de parceiros para fomentar. A gente sabe fazer, faz bem feito, faz eficiente, faz barato, faz eficaz. A gente precisa de suporte e de recurso, seja da empresa, da sociedade civil, do próprio poder público, estado, município, federal. A gente precisa para continuar a atender essas pessoas. E as associações, as ONGs, para ela, por exemplo, você falou de elas concorrerem aos projetos estaduais e federais. Como que ela, por exemplo, assim, qual é o mecanismo? A documentação que ela usa para o município é a mesma que usa para o estado e é a mesma que usa para o federal? Ou tem que ter, por exemplo, assim, no município a utilidade pública municipal. Existe a utilidade pública estadual e a utilidade pública federal ou não? Existe sim. Todas, federal, a estadual é o SEBAS, né? Seja ele de saúde, educação, assistência social, mas o marco regulatório, que é a Lei 13.019, ele dá um parâmetro. Então, a organização que consegue fazer no município, ela consegue fazer no estado e no federal. Isso é bem legal, né? Então, ela tem, do município, ela já pode concorrer aos outros editais. Ela consegue, ela consegue. 99% da documentação que é requisitado aqui no município vai ter lá. Talvez uma coisa ou outra, mas é coisa que com certeza as organizações já vão estar no caminho para fazer. Vamos ajudar sem desviar. É exatamente né? isso. Eu acho que, olha, até criei um slogan, vamos ajudar sem desviar, porque é muito triste, porque tem muita gente precisando. Muita gente precisando. As pessoas podem e devem participar das reuniões. As reuniões acontecem quinzenalmente às quartas-feiras. A pauta e as datas e os locais são publicados no Jornal do Município de Sorocaba. A gente debate sobre parceria, sobre edital, sobre legislação, sobre política pública efetiva para a criança e o adolescente. É um espaço de troca bem legal e de bastante aprendizado também. A gente sempre fala, a PAI é uma associação que a gente sabe do trabalho lindíssimo que faz, mas existe a pequena, existe a grande, e as dificuldades permeiam mais ou menos são as mesmas, ou assim não? A grande tem mais dificuldades ou não, como uma pequena, como que é? Eu acho que as dificuldades são bem parecidas, a diferença é o tamanho da dificuldade, né? Porque é o que eu disse, a gente tem muita técnica, as organizações, as associações, e o que falta é recurso financeiro, de fato, né? A gente sabe fazer, e eu acredito muito no terceiro setor. Estando no CMDCA, a gente acompanha os registros, né, das organizações, a gente sabe do que elas estão fazendo, né? Que rico que é esse trabalho, né? E o que falta é dinheiro, para as pequenas, para as grandes, né? Eu entendo que seja isso.
mas eu acho que o que a gente tem entendido enquanto setor é vamos nos profissionalizar. Porque a gente consegue debater, seja com o poder público, com uma empresa, a gente consegue construir na igualdade, na equidade para essa discussão, o terceiro setor tem que ser entendido que ele é uma empresa. É uma empresa. Né? Tem que ter o RH, tem que ter... Ele é uma empresa, não adianta mais as pessoas quererem fazer, como lá atrás faziam, vamos juntar um grupinho, né? Não sendo pejorativo, mas era um grupinho de amigos que vamos fazer tal ação. Essas ações hoje elas ganharam força porque a sociedade precisa do terceiro setor, não é isso? Então elas têm que se profissionalizar. É exatamente isso. Né? A gente acho que demorou, enquanto terceiro setor, a entender. O Brasil vem avançando muito, assim, né? Em relação a como estruturar o terceiro setor, base legal, de legislação, né? Gente, a gente conseguiu hoje, né? Saiu uma lei que a pessoa com deficiência não precisa mais ficar colocando o seu laudo ano a ano. Olha isso. Quanto demorou? A pessoa, né, ela nasceu com síndrome de Down, ela não vai mudar amanhã, mas todo ano ela precisava ir lá com a família, pegar um atestado médico para dizer que ela é uma pessoa com deficiência intelectual. Pensa, hoje a gente conseguiu esse feito, né? Então, o que eu digo para as organizações? Fiquem atentas ao que estão debatendo sobre a pessoa com deficiência ou sobre a criança, seja na sua área de atuação, seja saúde, na cultura, se implique nesses processos, acompanhe os movimentos, porque são essas políticas que vão, inclusive, nos ajudar a poder atender mais, a poder atender melhor. E hoje você, como presidente do CMDCA, o que a Lidiane vislumbra daqui para frente? Olha, eu tenho sonhos bem utópicos, assim, né? Eu queria muito que as crianças não sofressem mais. Acho que a gente entender enquanto sociedade que a gente precisa proteger as crianças. É um sonho mesmo, proteger. E a gente não protege. Quando a gente vê um menino no semáforo, a gente fecha o vidro, a gente não fala com ele. Né? Entender, sabe, que faz parte, que esse menino é o nosso futuro. A gente precisa, enquanto sociedade, entender que quando a gente cuida das crianças, sejam elas nossos ou não, filhos, parentes, porque a gente acaba cuidando do nosso núcleo, né? Quando a gente entende que não, a gente precisa proteger e cuidar essa criança e que ela é premissa em todas as legislações, a gente cuida da nossa cidade, da nossa sociedade, do nosso amigo, do nosso futuro enquanto país. A criança, ela é uma das principais ferramentas para a nossa continuidade, né? E saudável. Então... Conselho da criança e do adolescente. E mais ou menos em números, nós temos assim uma perspectiva da cidade de Sorocaba, se nós temos mais crianças até a faixa etária de 9, 10 anos ou nós temos mais adolescentes? Eu vou falar pelo último censo, tá? Não esse que está saindo agora, que está saindo e não saiu todas as informações. Está saindo, mas não sai. Pelo anterior, nós tínhamos mais crianças, mas o anterior está muito defasado, né? Então, a gente ainda está aguardando esse feedback, que é muito importante para a gente poder articular outras políticas. Porque, né? Às vezes, em pesquisas que eu faço, eu vejo que existem algumas, não é muita também, existem algumas políticas para a criança, existem algumas políticas para o idoso, mas o adolescente parece que ele fica esquecido, né? Não tem tantas políticas. Exatamente, né? Isso. Então, eu acho que tem que ter um olhar, né? Para a criança, para o adolescente e também para os idosos, né? Sim. Não precisamos, e também para a mulher, enfim, temos cuidar que ter, de todo mundo. Mas parece que uma parcela que às vezes, né, é adolescente, é problemático mesmo, não. Eles precisam ser, né? E aí a hora da descoberta do sexo, a hora da descoberta das drogas, talvez seja que precisem muito, né? Porque nós temos que entender que muitas vezes quando vai para a questão da droga, é uma doença que tem que ser cuidada. Então, e tem que ter essas políticas públicas, uma força das escolas, né? Porque as escolas também estão tendo, não que elas queiram, mas está sendo problemático, né? Eu penso um professor numa sala de aula com 40 alunos, é difícil. Você sabe que como, né, uma professora de formação, não atuo diretamente mais, mas será que a gente não precisa mudar enquanto educador? Né? A sociedade mudou, o jovem mudou, e quem de nós não foi um adolescente complexo, Sim. né? Eu acho que 100%. Então, entender, a gente tem hoje em Sorocaba uma gama de serviço de convivência para esses adolescentes, né? Que
que existe aqui em Sorocaba, mas é pequeno o número, a gente precisa ampliar isso. E eu entendo que a gente precisa ouvir esses adolescentes, a gente precisa mudar na atuação, da escuta. A nossa atuação hoje, a gente tem feito isso, mas a gente precisa ampliar isso, melhorar esse processo. Talvez já não atenda na integralidade esse adolescente, a sociedade mudou, né? Às vezes eu brinco lá no conselho muito, o pessoal fala, ai, que lindo era uma fanfarra. Eu fui baliza de fanfarra. Talvez hoje a fanfarra não faça sentido para esse adolescente. E qual estratégia nós utilizaremos, né? Eu estou usando aqui, lembrando da minha época, mas para falar, nós também, os atores destas políticas, seja na educação, seja na saúde, seja na assistência social, e aí várias organizações e associações, como é que eu estou me transformando com essa sociedade? Como é que eu estou olhando para essa pessoa? Atendendo o que ela quer, né? O que ela precisa. Não é o que eu quero que vai de cima para baixo, é nivelando, né? Linear, né? E eu falo muito que eu não gosto muito de inclusão, eu gosto de equidade. Eu acho que quando a gente chegar no padrão de equidade, onde eu te respeito com a sua particularidade, você me respeita com a minha particularidade, a gente já vai avançar muito, né? E eu acredito muito, eu sou uma pessoa bem otimista. Acredito muito que um dia tudo vai dar certo. Eu não sei se a gente faz bem de acreditar ou não faz bem, mas a gente acredita, né? A gente acredita bastante. Estamos terminando, foi rápido, hein? Foi rápido. Estamos terminando a nossa entrevista hoje recebendo Lidiane Asperte de Oliveira Queiroz. Estamos terminando a nossa entrevista hoje recebendo Lidiane Asperte de Oliveira Queiroz, gerente da APAE de Sorocaba e presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, um conselho importantíssimo. Se vocês não conhecem, procurem conhecer, procurem apoiar. Vocês empresários, tem a questão do imposto de renda que vocês podem colaborar, o que nós estamos fazendo pelas crianças e pelos adolescentes da nossa cidade. Então, apoie os projetos locais e procure a Lidiane no CMDCA, que ela vai dar toda a instrução. E, Lidiane, eu queria que você deixasse uma mensagem, principalmente para os empresários e para as pessoas físicas que podem colaborar com o imposto de renda. O imposto de renda começa agora, começou ontem, né? E que destinem. Se você não sabe como fazer, procura a gente. O CMDCA de Sorocaba fica na Secretaria de Cidadania, na Rua Santa Cruz, no centro. Só colocar na internet que tem nossos contatos, redes sociais. Entre em contato com o CMDCA, lá tem uma equipe para te atender. E o seu recurso fica aqui, transforma muitas vidas. Hoje a gente tem atendido 5 mil crianças, então bem legal. Vamos atender 40 mil, se Deus quiser, nessa primeira chamada. Se Deus quiser. Obrigado, minha querida, foi um prazer. O prazer é todo foi ótimo encontrar pessoas que fazem o bem. Tá bom, obrigada. Realização: Associação Fazendo Arte.